A paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024, a lição 13 que tem o tema O Poder de Deus na Missão da Igreja, porque o poder de Deus, para fazer a obra é concedido através de quem? Do Espírito Santo. Primeiro trimestre de 2024, como você já sabe, está se encerrando, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Porque qual é a vocação da Igreja no mundo? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal de José Carlos Maciel. Continue curtindo nossos vídeos, comentando para que o YouTube recomende nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, que chegou aqui através do vídeo, que tipo de vaso você é. Quero dizer a você muito obrigado por estar aqui junto conosco. Curta nossos vídeos, comente, e se estiver gostando do conteúdo, indique esse canal para mais alguém. Agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 até o 10, que tem como epígrafe a segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 10, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja, o Espírito Santo não deixou eles anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja, novamente, eles queriam ir para a Mísia, mas quando chegaram a Mísia, queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava, da Macedônia lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Veja, depois da visão, Paulo entendeu que o Senhor, ele entendeu que o Senhor queria que ele fosse o que? Anunciar a palavra na Macedônia. Não na Ásia e nem a Bitínia, nem em Bitínia, nem na Ásia nem em Bitínia, mas na Macedônia. Impediu dele ir para a Ásia e impediu de ir para a Bitínia. Porque queria que ele fosse para onde? Para a Macedônia. Ele estava o quê? Sendo direcionado pelo Espírito Santo. Pelo desejo dele, ele tinha ido para onde? Quando ele chegou a Frígia, passado pela Frígia, e pela província da Galácia, foram impedidos do Espírito Santo para anunciar a palavra na Ásia. Ele queria anunciar a palavra ali, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou. E quando ele chegou em Mísia, ele queria ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu ir para esse lugar. Quando ele teve a visão, do varão macedônio, foi que ele entendeu que ele ia ter que ir pregar o evangelho onde? Na Macedônia. E ele se dirigiu para lá. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Espírito nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Concluiu, entendeu que o objetivo de Jesus, através do seu Espírito Santo, que ele fosse anunciar o Evangelho na Macedônia. E ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 a 10, diz assim: obediência à voz de Deus. Paulo e seus companheiros não resistiram às instruções do Espírito Santo. Ele não resistiu, mas se submeteram humildemente à sua direção, porque quando o Espírito, ele queria ir para um lugar, mas o Espírito disse não. Ele queria ir para outro lugar, o Espírito normalmente disse não. Aí quando o Espírito mostrou ele em visão qual era o lugar que ele devia ir, ele foi, porque ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Aí diz mais: eles demonstraram uma profunda confiança na sabedoria e na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desconcertantes, que ele não está entendendo nada. Mas mesmo assim, eles foram. Sua obediência é um exemplo inspirador para nós, mostrando a importância de confiar na voz de Deus e obedecer prontamente à sua direção, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos, porque o caminho de Deus é diferente do nosso. A gente não está entendendo nada, mas não está sendo direcionado pelo Espírito, então ele tem que confiar no Espírito, porque pela visão dele, era para ele estar onde? Era para ele o quê? Para a província da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho aonde? Na Ásia.
ele vai, né, para Mísia, porque tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não deixou, o Espírito de Jesus não deixou. Aí foi quando ele teve a visão do varão macedônio, rogando por ajuda. Aí ele entendeu, né, que o Espírito Santo queria que ele fosse para Macedônia pregar o evangelho lá. E quando ele entendeu, ele se dirigiu para lá e foi pregar o evangelho ali, porque isso deve ser feito. Nós temos que ir direcionado pelo Espírito Santo, não ir direcionado por nós mesmos, porque a obra de Deus ela é feita, né? Ela é direcionada por quem? Pelo Espírito Santo, e não por conceitos humanos. A gente tem que deixar o Espírito Santo nos direcionar, nos dizer aonde nós devemos ir e como nós devemos fazer. Não querer fazer dentro da nossa própria vontade, mas fazer dentro da vontade do Espírito Santo, porque ele sabe o melhor lugar e ele sabe onde devemos ir. Mesmo a gente não está entendendo nada, mas a gente tem que ir direcionado por eles, porque ele sabe de tudo. Ele está vendo tudo e nós não estamos vendo nada, mas nós temos que nos deixar direcionar pelo Espírito Santo de Deus, porque ele sabe o melhor e sabe aonde é necessário a pregação do Evangelho no momento. Amém?